Olá pessoal, tudo bem? A paz seja convosco. Aqui quem fala é Josué, do canal Eu, Você e a Bíblia. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre mais um assunto do Sermão da Montanha. Estarei falando hoje sobre os limpos de coração. Se você já está pronto e quer aprender, bora pro vídeo. Logo de antemão já vamos começar então. O que feliz é uma pessoa limpo de coração? A palavra grega para o contexto limpo é kasaros, que traz o sentido de estar limpo, não adulterado, sem liga, sem nenhuma mescla e nem nada do tipo. Mas, segundo o contexto, nós vamos observar e analisar que Jesus ele vai falar assim que é a pessoa que está limpo, ela é limpo de coração. Eu tenho certeza que você logo de início você vai pensar assim, poxa, então esse cara aqui que Jesus falou é um cara muito bom, é um cara, né, top. Mas na verdade não. O problema sério aqui do contexto, para nós analisarmos ele, é que do nosso coração sai só coisa ruim. Não sai nada de bom do nosso coração. E do coração do homem sai tudo que é coisa ruim. E isso contamina o homem. Então, para nós analisarmos o texto e compreendermos, nós vamos ter que ir lá para Provérbios 4:23, aonde Salomão vai deixar bem claro que nós devemos guardar o nosso coração, que é da onde saem as fontes da vida, é a sede da vida, é a sede das emoções de nós aqui. Mas, para nós entendermos melhor isso, nós vamos ter que entender o que é o coração. Segundo o texto, o coração que está sendo mencionado aqui é a nossa alma, a sede de nossas emoções, da onde procede as fontes da vida de dentro da gente. E a nossa alma, teologicamente falando, ela tem 4 faculdades contendo 3 grupos: o grupo intelectual, emotivo e volitiva. No grupo intelectual, que é o primeiro grupo, nós temos o pensamento e o entendimento. Então essas duas coisas estão no nosso intelecto. Já na parte emotiva, nós temos o sentimento. E na parte volitiva, nós temos a vontade. Ou seja, significa que a nossa alma, ela tem todas essas faculdades, ela procede todas essas emoções, significando que nós pensamos, entendemos, sentimos e temos vontade. Ou seja, o nosso coração, ele procede tudo que é coisa de dentro de nós, da sede das nossas emoções, da nossa alma. Então, todo esse procedimento, ele traz coisas ruins de nossa consciência, de nossos pensamentos, de nosso coração. Então, antes de nós começarmos, nós vamos ter que primeiro olhar para o nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo, e entender qual foi a prática de Cristo referente a isso. Olhamos para o texto bíblico. Livro de Filipenses 2:5, Paulo ele vai falar assim, ó, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí você vai se perguntar, que sentimento foi esse que Cristo teve? Se você decorrer o texto, você vai ver que ele vai dizer assim, ó, porque ele vai dizer, ele sendo em forma de Deus, não quis ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. Então o sentimento inicial que Cristo teve em sua vida é porque ele sabia que ele era Deus, ele sabia que ele procedeu, ele é a essência do Pai. Mas para cumprir a vontade do Pai, Cristo decidiu se humilhar, se rebaixar, ser menor que qualquer outra criatura aqui dessa terra, para que o Pai pudesse ser conhecido e também pudesse ser glorificado. Então o sentimento inicial que Cristo nos ensina, que tem que proceder do nosso coração, é o sentimento de não querer glória para si, de não querer mérito nenhum. Ou seja, porque não, na verdade nós não merecemos nada, essa que é a verdade. Mas esse sentimento ele tem que estar dentro do nosso coração, então ele é o princípio do caráter cristão. Ou seja, isso que vai estar no coração desse bem-aventurado é um sentimento de não se exaltar, mas o sentimento de exaltar a Deus. Um outro exemplo disso que eu estou falando é em Mateus 6, 3 e versículo 4. Vai dizer assim que quando a gente for fazer as nossas esmolas,
é para a gente fazer dando com a mão direita, escondendo a mão esquerda. E ainda Jesus vai dizer assim, ó, faça em secreto. Quando você faz em secreto, o seu pai te recompensará publicamente. E não só isso, ele vai dizer assim, porque se vós tocar em buzina, a sua recompensa já está aqui na terra. Mas por que Jesus ele fala que a esmola tem que ser? Ou porque, o que é essa esmola? A esmola é quando você ajuda os necessitados, as pessoas. Não importa quem seja, você está ajudando, você está fazendo alguma coisa. Isso é bíblico, fazer esmolas. Só que o problema hoje, atual, é que a esmola, conforme Jesus explicou ali, de dar com a mão direita, esconder a mão esquerda, o que isso quer dizer? Ele está falando assim, ó, você tem que fazer e não tem que querer nada em troca. Faça, só faça. Faça e não queira nada em troca. Humilha-te a ti mesmo. O que seria isso, esconder a mão esquerda? É quando você demonstra para os homens o que você está fazendo. Acontece muito isso hoje, isso eu vejo bastante, principalmente em muitas denominações aí. Quando eles vão fazer alguma coisa, vamos supor que eles vão fazer uma passeata evangelística. Ao invés de eles fazerem as obras, né? Tá beleza, tá fazendo as obras. Não, eles tiram fotos e ficam enviando para as pessoas, olha o que a gente tá fazendo e tal. Ou quando as pessoas estão entregando alimentos aí pelas casas, para pessoas que necessitam realmente, eles simplesmente vão entregar o alimento e eles tiram foto para mostrar que tá fazendo. Ó, tá aqui, eu tô fazendo. E isso daí Jesus ele já reprovou. Aqui no texto aqui que eu estou explicando, ele já reprovou. Ele vai dizer assim, ó, se a sua mão direita deu e a esquerda viu, acabou. Você não tem recompensa nenhuma no céu. Sua recompensa está aqui, ó. Você já demonstrou para os homens a sua glória. Por quê? Porque Jesus ele está dizendo que a gente não deve de maneira nenhuma deixar o egoísmo tomar conta das obras que nós fazemos. Senão vai ser igual a Israel, dizendo, ó, nós tomamos posse da terra, nós entramos na terra. Aí vai ser de que forma? Vão olhar para a gente e a gente vai estar dizendo no nosso coração, ó, eu fiz as obras, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Na verdade, o sentimento de humilhação, ela tem que fazer parte de nós. Nós não devemos querer ser gloriado por aquilo que a gente faz. É aquilo que eu disse lá atrás, lá, ó. Você tem que ter o mesmo sentimento de Cristo. Cristo se humilhou. Ele sabia que ele era grande, ele sabia que ele era Deus, mas ele se humilhou. A W. Tozer vai falar no seu livro 5 votos para obter poder espiritual. Ele vai dizer assim, humilha-te, glorifica-te Deus, a cunha da minha vida. O que ele quer dizer com aquilo? Ele estava dizendo assim para Deus assim, olha, Deus, exalta-te a ti mesmo, mas humilha o meu ego. Exalta-te a ti mesmo, mas abaixa a minha grandeza. Deus, exalta-te a ti mesmo, mas faz-me muito, muito, muito mais pequeno para que o Senhor possa aparecer. Por que a W. Tozer ele traz isso? Porque a gente é egoísta, essa que é a verdade. E por nós sermos egoístas de coração, todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa para alguém, ou a gente quer que as pessoas saibam. A gente quer que as pessoas ouçam, olha, ele fez isso, ele fez aquilo, olha, fulano de tal, você viu o que ele fez, que não sei o quê. Porque as pessoas querem comentar, mas Deus não, Deus ele quer que nós façamos as nossas obras em oculto, sem que as pessoas saibam. Mas o problema é o nosso egoísmo. Como eu disse lá no começo, do coração do homem procede todas as coisas ruins. Então, se nós não tivermos o sentimento que tinha em Cristo, nós não seremos puros de coração. Nós continuaremos sendo egoístas. E para isso, nós precisamos se amoldar ao Cristo. É isso que é o caráter cristão. É um amolde do Cristo. No livro de Mateus, capítulo 23, versículo 5, o texto vai dizer assim que Jesus ele vai dar umas advertências bem duras para os fariseus em respeito das obras que eles faziam. Ele vai dizer nesse texto aqui que eles fazem as obras a fim de serem vistos. E isso é um problema muito sério. Isso está em toda a religião hoje. As pessoas elas querem ser vistas. Isso não tem como a gente esconder, não tem como a gente tapar com a peneira ou sei lá. Não tem como esconder. Isso a religião ela quer ser visto. Mas agora se nós que somos cristãos, que nos arrependemos, nos convertemos, estamos querendo viver uma vida cristã, o caráter cristão aqui que eu estou explicando, a pessoa que tem o coração limpo, igual Jesus falou, ela não quer nada. Ela não quer ser lembrada, ela não quer ser glorificada, ela não quer as primeiras cadeiras, igual Jesus adverte aqui nesse texto.
não quer ser os primeiros da cadeira, não quer ser uma pessoa importantíssima. Não, essa pessoa ela só quer que Jesus seja conhecido, só quer que Jesus seja glorificado, ela só quer que Jesus seja exaltado, mas a sua própria glória ela não quer. Então essa pessoa limpa de coração, ele não tem interesses, ele só quer só uma coisa, que Deus seja conhecido. O problema é que a religião ela muda tudo isso aqui, ela faz que a pessoa ela entenda que ela precisa ser gloriada. Ela precisa de honra, ela precisa ser honrada. Eu sei que muitas das vezes nós merecemos honra, mas diante de Deus não, porque nós temos o egoísmo, e o egoísmo é um problema muito sério. Então Jesus ele vai o tempo todo estar divertindo isso. Tem que ter o mesmo sentimento de Cristo. É isso que eu estou falando. Tem que ter o mesmo sentimento de Cristo, porque o puro de coração ele não é assim. Em resumo de tudo isso, a pessoa que ela é limpa de coração, ela tem só um objetivo, glorificar a Deus. E como seu objetivo, aquilo da pessoa ser puro de coração, ela não quer mais nada. Ela só quer que Deus seja conhecido e Ele seja glorificado e que ela seja esquecida. Isso faz parte do caráter cristão. Amados, então é isso. Esse é o fim desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você já gostou, ó, não esquece, já deixa aquele like. Se não faz parte dessa família, é novo integrante, está assistindo agora esse vídeo, ó, já se inscreva aqui no canal, já vem fazer parte dessa família, que vem aprender junto com a gente, com os assuntos que nós estamos ensinando, tá certo? Então desde já, eu te espero no próximo vídeo. Fica na paz. Tchau, tchau.